Ok, Alexandre. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Valença, coordenador do Centro de Estudos. Hoje teremos uma palestra muito interessante, que é o singular e o coletivo na perspectiva da psicanálise por uma política do não todo, com a professora Ana Cristina Figueiredo, que é professora titular do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a presença da professora Ana Cristina e passar a palavra para ela. Bom dia a todos. Estou aqui num quadradinho reduzida, mas em contato com vocês através do YouTube, pelo endereço que vocês receberam. E vamos, então, começar a minha apresentação e depois vamos tentar fazer uma conversa a partir do material que vai ser recolhido do e-mail e também do chat do YouTube, para que vocês possam conversar um pouco comigo, né? Para a gente não fazer um trabalho muito engessado e muito frio, né? Eu vou falar de muitas coisas que são muito polêmicas e que eu acho que seria muito bom nós podermos conversar, né? Então, eu vou começar. Bom, eu sou professora do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, como o Alexandre já falou, sou professora do IPUB há 30 anos, né? Já passei por várias funções e trabalhos no IPUB, e também sou psicanalista, então a minha referência de trabalho é a psicanálise. Então, as pessoas que não têm familiaridade com a psicanálise, eu espero que se interessem e que tenham alguma coisa que a gente possa debater, porque eu não vou falar exclusivamente da psicanálise, eu vou justamente articular psicanálise política e essa questão do singular e do coletivo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar falando de Freud e a psicologia das massas, né? Que é um texto de Freud em que ele analisa a teoria de Gustave Le Bon sobre as massas. Em português ficou Psicologia de Grupo e Análise do Eu, esse é o texto do Freud, mas na verdade ele estava falando das massas e da formação de grupos. Bom, a teoria de Le Bon, analisada por Freud. A sugestibilidade e o contágio, sugestibilidade ou contágio são fatores inconscientes e são a base da produção desse fenômeno de massa, né? O indivíduo isolado, ele pode ser culto, civilizado, bem posto, mas numa multidão, ele se transforma, ele pode chegar até a ser bárbaro e violento. O grupo, ou a massa, é crédulo e aberto à influência. Não possui faculdade crítica, nem admite o improvável, né? Freud até dizia que era preciso um alto grau de formação intelectual e de civilidade para acreditar no acaso, por exemplo, para acreditar no improvável, né? E as massas perdem essa capacidade porque elas estão amalgamadas ali. A massa pensa por imagens, sem qualquer relação com a realidade. Seus sentimentos são simples e exagerados, sem espaço para dúvida ou incerteza. E uma antipatia pode resultar em um ódio furioso. Então, esse é o fenômeno de massa, né? Como é que ele funciona? Bom, vamos falar um pouquinho de amor e identificação, que é também o que é trabalhado na psicanálise, né? O de grupo ou massa também opera pela via do amor, o amor ao líder, ou ao ideal, através de uma causa, né? E esse amor ao líder ou ao ideal, ele opera através das identificações. E aí tem dois modos distintos mais típicos de como é que essas identificações operam. Por contágio, que Freud chamou de identificação histérica, e ele, nesse mesmo texto, Psicologia das Massas, dá um exemplo curioso, que são as meninas do internato, que se identificam com aquela que perdeu seu amor e todas sofrem da mesma perda. Uma menina do internato recebe uma carta do namorado dizendo que rompeu o namoro com ela. Aí ela desanda a chorar, um certo ataque histérico, digamos assim, e as colegas todas entram no mesmo ataque histérico, um fenômeno de grupo, né, um fenômeno de massa, chorando pelo namorado de uma das meninas, que as outras talvez nem conhecessem. Então, ele chama de identificação por contágio, que ele diz que é o paradigma da identificação histérica. E o outro modo de identificação é pela via do objeto idealizado. Identificação ao traço do líder e sua incorporação, ainda que parcial. Então, algo do líder
é incorporado, é apropriado, e daí opera-se uma identificação ao traço do líder. Essa identificação ao traço, ela é a matriz da identificação de um modo geral. Nossas identificações se produzem muito através de identificações aos traços, ou do pai, ou da mãe, ou do mestre, ou né, de quem seja, né? Mas é um objeto idealizado, não é um objeto qualquer, né? Então, essa articulação entre amor e identificação é importante, que a gente vai tentar avançar um pouquinho para isso. Agora eu vou falar de amor versus gozo. Gozo aqui é no sentido genérico de qualquer experiência que pode ser de prazer ou de desprazer. O gozo não é necessariamente prazeroso. Então, entendendo isso, a gente vai fazer uma oposição aqui, amor versus gozo, do ideal do amor ao gozo do objeto. Eu estou entrando aqui num campo mais conceitual da psicanálise. O amor resulta de uma perda de gozo, que equivale à perda do objeto de satisfação. Né? Freud vai falar do primeiro objeto de satisfação, o seio, essa experiência de satisfação, uma experiência de gozo, né? E o amor resulta da perda dessa satisfação do objeto. A renúncia a esse gozo imediato permite que o amor venha no lugar da perda. Mas o amor ao líder tende a recobrir essa perda pela via do ideal. Então, é como se o amor vem no lugar de uma perda, né? Mas o amor ao líder, ele vem tentar justamente eliminar essa perda. O líder sabe tudo, o líder é tudo, o líder é poderoso, o líder é completo, o líder é inteiro, portanto, se eu amo o líder, eu não vou sofrer essa perda de gozo que é vivida pela perda do objeto, né? Quando predomina a via do gozo, a busca incessante de objetos alcançáveis vem suprir a perda original, que é o que a gente tem dito muito, né? A busca de ter mais coisas, né? Gadgets, aparelhos eletrônicos, o último iPhone, automóvel e bens, né? Essa busca, que nada é errado de você ter bens, mas essa busca incessante pelos objetos é uma maneira de você ficar buscando, na verdade, um gozo. E aí, uma perda no amor. Há uma ruptura com a identificação aos ideais e uma espécie de corrida do ouro em direção aos objetos de consumo. Esses objetos de consumo que a gente está discutindo muito aí no capitalismo avançado, eles são análogos ao objeto fetiche. O que é o objeto fetiche? Sem ele, não há gozo. Então, um aprisionamento aos objetos de consumo ao modo do fetiche. Isso é na via do gozo, e não do amor ou do desejo. O amor ou o desejo busca o objeto perdido, busca alguma coisa que a gente não tem e que a gente não encontra, né? Mas a gente busca, né? O gozo do objeto, num certo autoerotismo individualista, autoerotismo individualista, na experiência do consumo, é levado à sua potência máxima. Então, quando eu falo um certo autoerotismo, eu não estou falando do autoerotismo patológico, mas é um certo modo de gozo que é o sujeito com o objeto. Não tem um terceiro, não tem um outro, né? E a gente tem gozado demais dos nossos gadgets, né? Mas, enfim, então esse gozo individualista, autoerótico com os objetos, ele é levado à potência máxima, né? Aí vamos discutir propaganda e gozo. Como é que esse gozo com os objetos também ele é produzido aí por esse fenômeno que a gente chama propaganda. O fenômeno do grupo ou de massa tem uma peculiaridade importante. Para se realizar, é necessário oferecer um estímulo excessivo, que ativa seu poder de ação até atingir um gozo coletivo, né? A cena que me vem à cabeça é a fila infindável em Nova York, na loja da Apple, para o lançamento do último modelo de iPhone, né? As pessoas se degladiando para ter o último modelo do iPhone e querendo ser os primeiros a adquirir. É digamos assim, exagerar. Não necessita nenhuma ordem lógica em seus argumentos. Basta exagerar e repetir o mesmo mote ad nauseam. Ou seja, a propaganda insiste, repete, a gente vê isso na TV, os anúncios voltam, né? E os anúncios são uma maneira de propaganda, várias outras, né? Hoje em dia a gente tem vários dispositivos de rede, né? O Twitter, o Facebook, o Instagram, são todos dispositivos de propaganda de todo tipo, desde objetos até propaganda de causas e posições, né? De Goebbels, que foi o artífice da propaganda moderna,
até os Mad Men, que eram os artífices da propaganda na Madison Avenue, em Nova York, nos anos 60, que inclusive teve um seriado da HBO que muita gente deve conhecer com esse nome, Mad Men porque era da Madison Avenue e Mad porque eram loucos e vendiam qualquer coisa e eram grandes propagandistas, né? Então, dessa matriz moderna dos anos 30 de Goebbels, o grande propagandista do nazismo, até os Mad Men, essa é a potência da propaganda que explora essa característica sem pudor, né? Essa característica de que se você repete ad nauseam alguma coisa, pouco importa se ela tem alguma relação com a realidade ou não, ou se ela tem alguma relação com a verdade ou não, ela vai ser assimilada. Atualmente, as mídias sociais virtuais são a mais poderosa ferramenta de propaganda, seja para fins de consumo ou fins políticos. Vamos entrar agora numa questão que eu acho importante, do semelhante ao inimigo. O narcisismo das pequenas diferenças, que é um termo usado por Freud, pressupõe uma rivalidade entre iguais, podendo levar à morte ou à aniquilação do outro semelhante. A gente vê isso em certas guerras civis, como a Guerra da Bósnia, que cristãos e humanos brigaram entre si e colegas de colégio na infância, no mesmo colégio, estudaram no mesmo colégio. Mas essa rivalidade pode ser barrada, justo pelo que de semelhante se encontra no outro em dado momento do confronto. Então, lá pelas tantas, você se assusta que aquele que você está atacando, ele é muito próximo de você. Então, a barreira a esse confronto do narcisismo das pequenas diferenças é o próprio reconhecimento do semelhante. Um exemplo da imagem do porco-espinho. Freud vai dar essa imagem, inclusive nesse texto, Psicologia de Massa, né? Ele vai dizer: 2 porcos-espinhos sofrem as intempéries do inverno. Ou bem ajustam seus espinhos, de modo a não se ferirem para se aquecerem, ou morrerão de frio no eterno combate. Então, eles são semelhantes, são da mesma espécie, da mesma subespécie, e eles se atacam com seus espinhos, mas eles têm que alojar seus espinhos de modo a não se ferirem para se aquecer no inverno. Ou eles morrem no eterno combate. Então, essa imagem aí do porco-espinho, ela é bem ilustrativa dessa ideia do narcisismo das pequenas diferenças, que é a partir do semelhante. Quando essa rivalidade não mais se refere ao semelhante, o risco maior é de não nos reconhecermos como pertencentes ao mesmo modo de existência. O outro passa a ser o estranho, o inimigo a ser eliminado. Aí nós já estamos num outro ponto. Não é mais o semelhante, mas é aquilo que eu não reconheço como semelhante e que me ameaça. Me ameaça pela sua simples existência, não precisa fazer nada contra mim. Então, ele precisa ser eliminado. E aí eu vou falar um pouco do protofascismo contemporâneo, que eu acho que está muito baseado nessa não aceitação de qualquer diferença. O protofascismo contemporâneo produz novas táticas e ferramentas inexistentes anteriormente, que geram efeitos mais capilarizados e mais permanentes na via do culto ao ódio. Então, não é mais o amor ao líder que predomina, é o ódio ao inimigo que predomina. Ainda que ele possa ter sido originado do amor ao líder, mas não é isso que vai sustentar. O coletivo que se produz se vale, por um lado, dos recursos da sugestão e do contágio, que são os mesmos mecanismos da identificação, né, histérica, como a gente já viu, mas produz efeitos tão devastadores que podem esfacelar e dissolver esse mesmo coletivo de massa ou grupo, resultando no pior do individualismo. Então, esse ataque pode ser, inclusive, autofágico, né? Do amor-ódio ao semelhante até o ignoródio ao inimigo. O amor-ódio é uma expressão que eu estou trabalhando com Freud, também com Lacan, que é um psicanalista francês que é uma referência importante para mim na psicanálise. Ele vai falar que esse narcisismo das pequenas diferenças de que Freud fala é justamente o meu igual e o meu rival. É o meu semelhante, que é o meu parceiro, e ao mesmo tempo ele é meu rival. Eu me oponho a ele, ele pode disputar um cargo comigo, ele pode tirar o meu emprego, ele pode tirar a pessoa que eu estou envolvida, vai tirar meu namorado, vai tirar minha mulher. Então, o amor-ódio faz parte das relações, digamos assim, interpessoais, de ego para ego, né? E o ignoródio já é um outro passo, né? É ignorar o outro e odiar o outro. Então, não tem essa ambivalência do amor e do ódio que estão mesclados ali em qualquer relacionamento humano.
Claro que no amor-ódio, o ódio pode predominar. Você vê um casal apaixonado, dali a 2 anos, um casal se odiando, se divorciando. Esse é o amor-ódio. O ignoródio é diferente disso. É o termo, inclusive, que meu colega psicanalista Antônio Quiné forjou a partir dessa ideia do amor-ódio. O ignoródio não tem amor. É ignorar o outro que não é o semelhante, odiá-lo, né? Agora vamos entrar no protofascismo e os coletivos. Esses coletivos, que nomeamos como totalitários, podem ser mais complexos do que os estudados por Le Bon e analisados por Freud, no livro que eu já citei, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Em geral, são altamente organizados e hierarquizados segundo princípios fascistas, extremamente nocivos em seu funcionamento e propósito, e regidos quase exclusivamente pela pulsão de morte. Eu não vou entrar aqui em detalhes o que é a pulsão de vida, a pulsão de morte, que é uma teoria do Freud, mas, basicamente, a pulsão de morte é justamente, ela precisa de um ponto erótico, mas, ao mesmo tempo, ela caminha mais em direção à morte. O laço amoroso não predomina, e sim o gozo mortífero, visando a eliminação do inimigo. Exemplos típicos de organização proto-fascista, o grupo americano Ku Klux Klan, a juventude nazista da Alemanha dos anos 30, que, inclusive, poderia ter um amor ao líder, né, ali na sua base, mas ela cada vez mais vai se transformando ao ódio ao inimigo, a ponto de jovens denunciarem seus próprios pais, porque são simpatizantes dos judeus, ou porque são judeus, ou porque são comunistas, ou porque são seja lá o que for. Não, né, os judeus foram as grandes vítimas, mas não as únicas, né? A Ku Klux Klan também, eles têm um certo amor ali à causa, mas eles se unem pelo ódio ao negro, né? E ao judeu também, né? Eles linchavam negros, mas eles tinham horror aos judeus, né? E também os carecas, que era um grupo neonazista da periferia de São Paulo, eu não sei se ainda existe, mas a gente sabe que estão surgindo vários grupos neonazistas no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parece Paraná, não sei também. Então, isso está se organizando no Brasil e a gente sabe que isso é um fenômeno internacional, né? Não estamos falando exclusivamente do Brasil. E os grupos virtuais de ultradireita nas redes sociais, que é o que a gente está experimentando com muita atualidade e, na verdade, com muito horror. Agora eu vou entrar num ponto que eu acho que nos interessa muito. Como é que a gente distingue individualismo de singularidade? Né? E no título da minha palestra, quando eu digo singular e o coletivo, o singular é extremamente importante, mas eu não disse o individual e o coletivo, eu não disse o individual e o grupo, eu disse o singular e o coletivo. E esse é o cerne da minha argumentação. Não é o individual e o grupo, não é o individual e o coletivo, é o singular e o coletivo. O individualismo pressupõe certo fechamento diante do semelhante. Meu igual pode ser meu rival. Uma máxima que se impõe. Em outras palavras, no individualismo, o semelhante, como rival, convoca a competição. O diferente toma o lugar do inimigo, o estranho, que deve ser expurgado. Então, eu só vou me rivalizar com o meu semelhante. Eu não vou rivalizar com o inimigo. O inimigo tem que ser eliminado, ponto. É a base da guerra. A singularidade se refere ao que é mais íntimo e único em cada um de nós, mas supõe nessa unicidade, nessa peculiaridade, nessa particularidade, se vocês quiserem, não uma unidade, e sim uma particularidade, alguma coisa que é específica, vamos dizer, um traço que marca uma singularidade. Que, ao estabelecer a diferença, instaura a possibilidade de se existir a partir dela, ou seja, temos um ponto singular de diferença radical em cada um de nós e, portanto, se essa diferença radical ela aparece em cada um de nós, na verdade, esse coletivo vai ser formado por um conjunto de diferenças e não necessariamente de semelhanças. O singular inclui a diferença. Esse é um ponto básico para a gente entender meu argumento. Agora vamos entrar numa outra discussão, já não na psicanálise, mas que eu estou articulando, que é totalitarismo e democracia. De que coletivo se trata no totalitarismo e na democracia?
A ameaça de uma retomada do nazifascismo e sua estratégia de manipulação das massas aponta para uma crise da democracia, que caminha par e passo com os avanços do chamado ultracapitalismo contemporâneo ou capitalismo avançado, se preferirem. Eu gosto desse termo ultracapitalismo, coloquei entre aspas simples, porque é um certo exagero, né? Uma certa hipérbole, mas é o capitalismo avançado na sua manifestação radicalmente desindustrializada e centrada no capital financeiro, né? É isso que eu estou chamando de ultracapitalismo, né? Ao mesmo tempo, é uma desindustrialização relativa, porque a produção de gadgets, de objetos, geralmente feitos, né, na Ásia, na China, na Índia, em outros países, na Coreia, né, são vendidos no Ocidente. A gente está vivendo isso, o chamado outsourcing, né, que é a desindustrialização dos países desenvolvidos e podendo colocar suas indústrias, sua produção em parceria com os países asiáticos, que produzem tudo muito mais barato, inclusive, a gente não vai discutir aí processo de trabalho, mas tem a exploração do capital toma outra dimensão. A recusa do contraditório de reconhecer o outro como seu semelhante, que é humano, na diferença subjetiva, e a consequente eleição de um inimigo a combater são sinais de totalitarismo. Aqui eu estou me baseando no livro Como as Democracias Morrem, que acho que ficou bastante conhecido, dos autores Levitsky e Ziblatt, né, uma publicação de 2018. Então, eles estão discutindo isso, a questão de semelhante, né? A recusa do contraditório, a recusa de reconhecer o outro como semelhante, na diferença subjetiva, e a consequente eleição de um inimigo a combater são sinais de totalitarismo. Os autores diferenciam regras constitucionais das normas. As normas estariam mais ligadas ao ethos do que às leis. O que pode ser legal, pode não ser ético ou mesmo justo. Então, não é tanto pela lei que a gente vai avaliar isso, mas pelas normas, pelo ethos, pelo conjunto de condutas a que somos orientados. Porque uma coisa pode ser legal e não ser ética, ou mesmo não ser justa. A gente sabe que a escravidão já foi legal, né? O próprio nazismo, num dado momento, era um regime reconhecido internacionalmente, né? Totalitarismo e democracia. Aí, continuando, Levitsky e Ziblatt, entre leis, regras e normas, há distinções importantes que podem nos ajudar a compreender melhor não só por onde as democracias podem fracassar, mas também por onde os laços sociais podem se fragilizar e mesmo se romper, ou se petrificar em arranjos fechados, onde não há mais lugar para a diferença. Esse é o caminho da democracia para o totalitarismo. A tolerância mútua entre adversários políticos refere-se à ideia de que os rivais jogam de acordo com as regras constitucionais e de que aceitamos seu direito a existir. Quando partidos opostos se tratam como inimigos, a tendência é se utilizar de meios antiéticos e abusivos. E eles escreveram esse livro em 2018, depois da eleição do Trump em 2016, que eles ficaram absolutamente boquiabertos, não só com o Trump, mas como um método que fez o Trump se eleger, e agora a gente está vendo, 2020, a nova eleição nos Estados Unidos, e o Trump aí, o jeito que ele está se colocando para poder garantir a sua reeleição, né? Com mentiras, com uma propaganda massiva, ele tem não sei quantos milhões de seguidores no Twitter, que ele aperta um botão imediatamente, acho que é em torno de 5 milhões de pessoas, ou mais, sei lá, já ouvi 50 milhões, eu não sei, eu não sou muito bom em milhões, mas são milhões que recebem as informações dele. Nem todos acreditam nele, talvez sigam ele para saber o que ele está fazendo. Nem todos são seguidores fiéis do líder, né? Espero. Mas está ali o que é esse poder da propaganda nas redes sociais virtuais e o que isso significa num processo eleitoral da maior potência do mundo, por enquanto, pelo menos. Litmus test é o teste Litmus, que é emprestado da química, né, que vai dizer com precisão qual é o grau de acidez ou de alcalinidade de uma substância. O Levitsky e o Ziblatt produzem o chamado Litmus test para saber se a gente está numa democracia ou não, né? E aí os autores destacam o que seria característico de um regime ou líder autoritário que ameaçaria os princípios democráticos, seja na política ou na organização social, e propõe o chamado Litmus Test a partir de 4 categorias definidoras. Então,
Quem tem essas 4 categorias, o litmus test vai dizer é totalitário. Quem tem 1 ou 2 está caminhando para lá, quem tem 3, a gente, né? É preciso ter as 4. Primeiro, rejeição ou comprometimento fraco com as regras do jogo democrático. Segundo, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Terceiro, tolerância ou encorajamento à violência. Quarto, prontidão para reduzir as liberdades civis dos oponentes, incluindo a mídia. Acho que foi o Levitsky que esteve aqui no Brasil fazendo uma conferência, eu acho que em 2018, antes da eleição do Bolsonaro, e no Instituto Fernando Henrique. Ele foi lá, tem até um vídeo no YouTube, se vocês quiserem procurar, e ele disse que Bolsonaro, ainda candidato, tinha as 4 condições para definir se é um líder ou um regime. Ele não tinha um regime, ele era só o líder, candidato, totalitário ou democrático. Ele agora é o presidente da República. Então fica a pergunta, é só um líder totalitário ou vai implantar um regime totalitário a partir do critério que Levitsky e Ziblatt apresentam? Fica essa questão para todos nós. Bom, depois de todo esse estudo crítico, a gente tem que propor alguma coisa, né? Então, o que propor para o coletivo? Em princípio, é mister sobreviver a essa devastação. Cada um de nós, ou cada grupo social, deve construir suas estratégias visando um deslocamento fundamental desse modo de funcionamento, seja das massas desorganizadas e violentas, mais parecido aí com as massas furiosas, ou dos grupos organizados, totalitários e segregacionistas, para se constituírem coletivos abertos e produtivos ao modo de uma comunidade. Os grupos hierárquicos organizados, a gente sabe, a Juventude Nazista foi um grupo altamente organizado, não era uma massa furiosa, né, em protesto, né? A gente tem desde massas desorganizadas até grupos organizados totalitários, né, sustentados na propaganda, sustentados numa certa hierarquia. Temos que escapar disso, é o primeiro passo. Mas o que podemos propor a partir da psicanálise para a vida coletiva? Não é a psicanálise que vai nos salvar do pior, não. Eu apenas estou propondo, a partir da psicanálise, uma ideia que, inclusive, vai se somar à ideia de outros autores não psicanalistas, como Levitsky e Ziblatt, que estão falando do perigo que as democracias estão correndo, e também outros autores que eu vou introduzir agora sobre a ideia do comum. Então, eu não estou me baseando só na psicanálise para fazer essa proposta do coletivo, até porque a psicanálise não é, em si mesma, uma proposta para o coletivo. Mas eu estou me valendo de toda a importância que a psicanálise dá ao singular, à singularidade, e não ao indivíduo ou ao individualismo, para articular a psicanálise com outros autores fora da psicanálise, para a gente pensar o que propor para o coletivo. Eu espero que fique claro o que a psicanálise está fazendo aqui. Ela não é o arauto da Boa Nova, não é a psicanálise que vai resolver o problema. Mas eu, como psicanalista, quero pensar que a psicanálise pode dar uma contribuição. Bom, o que podemos propor a partir da psicanálise é importante ressalto, como distinguir o laço social como modo singular de enlaçamento no coletivo, do turbilhão homogêneo da massa e do grupo, que abole ou descaracteriza a dimensão do ser falante. A gente viu que na massa o singular é eliminado, o individual, o singular, né? Ali, né? Como fazer essa distinção? E ainda, o que de singular pode se produzir a partir do... Não é opor singulativo quando muitas vezes se opõe no senso comum individual de grupo, ou individual de coletivo, essa é a oposição muito comum, mas Freud já nesse mesmo texto, Psicologia de Massa, Análise do Eu, já disse, olha, não tem indivíduo sem coletivo, né? E a gente vai caminhar nessa direção. Então, o que de singular pode se produzir a partir do coletivo, é que o próprio coletivo pode produzir singularidades, e não homogeneização de massa. Esse é o grande desafio para o coletivo, né? O singular e o coletivo. Não há singular
fora do laço social. Então, não existe um singular em si, uma essência do singular, que não tenha passado pelo laço social. O sujeito se constitui a partir do outro. Então, não tem como dizer que o sujeito ele é completamente separado do resto. O sujeito separado do resto, ele está no autismo radical, e mesmo nas patologias autistas, a gente vai encontrar um pequeno laço, né, de linguagem ali que foi produzido a partir do outro. Ninguém nasce sabendo falar. Não há singular fora do laço social. Qualquer invenção do sujeito se dá a partir do outro e deve encontrar lugar num laço específico, minimamente compartilhável. Às vezes é um fio que liga um ao outro e que constitui o sujeito desse fio. A gente vê isso muito nas grandes psicoses, né? O autismo, por exemplo, é uma dos A's que classificam a esquizofrenia, né? Mas tem um fio ali que liga aquele ser ao outro, produzindo um laço, ainda que precário. É necessário um modo de reconhecimento de si no outro, pela via imaginária do semelhante, isso a gente já sabe, mas também pelo reconhecimento da diferença pela via simbólica. E aqui eu estou entrando em conceitos psicanalíticos, como o marco da castração. O que é, afinal de contas, a castração? A castração é aquilo que nos diz: não somos inteiros, não somos completos, e estamos constituídos a partir de uma perda primordial. A perda estrutural de gozo narcísico, a perda do objeto primordial. É isso que é a castração. Todo o resto é fantasia, né? De que vai perder o órgão. Não é isso. É uma metáfora. Talvez uma metáfora meio infeliz, mas foi a que foi. Então, é isso. É a marca de uma perda. Então, o amor tem a marca da perda. O gozo não quer saber da perda. Essa perda estrutural de gozo narcísico, essa perda do objeto primordial, é isso que marca pela via simbólica. Não há completude possível para o sujeito. E a gente se engana de que esses objetos vão nos trazer essa completude. Um novo topos a ser atingido não é pela unidade, não exclui a união ou a parceria, e sim pela combinação de elementos heterogêneos com base em princípios comuns. O comum, uma proposta para o coletivo. Então, novamente, eu vou me valer de autores que não são especificamente da psicanálise, mas que vão trabalhar justamente ajudando a fundamentar a nossa proposta para o coletivo. Propomos aqui seguir as indicações de Pierre Dardot e Christian Laval, é um livro de 2017, em seu trabalho sobre o comum, que evidentemente já é a raiz da comunidade, né? Em que consiste o comum? Trata-se, sobretudo, de um princípio político que visa estabelecer uma ação democrática coletivo dos recursos produzidos por uma comunidade, grande ou pequena. Então, há vários tamanhos, há vários modos de organização em comunidade, né? Mas é preciso que essa comunidade se sustente nessa raiz da sua própria palavra, que é o comum. Para eles, o comum não é uma coisa, não é um bem. É tudo que, em um dado momento, uma coletividade de se partilhar. E não é o naturalmente comum. Antes, é o que fazemos com que seja comum, por um ato instituinte. O comum não está lá. A natureza está lá, a natureza não é comum. Mas como é que a gente se apropria dela de modo a produzir uma comunidade? De preferência, não destruí-la devastadoramente, mas usá-la a nosso favor e a favor dela mesma, né? Bom, com a palavra Dardot e Laval. Aqui eu tenho 3 citações de Dardot e Laval, e que eu acho muito interessantes para a gente deixar que eles mesmos falem o que eles estão propondo com essa ideia tão básica do comum e, ao mesmo tempo, tão complexa de se entender, né? Bom, primeira citação. Para os habitantes de uma cidade, viver juntos não é, como dizia Aristóteles, pastar uns ao lado dos outros, como vacas em um prado, mas participar de uma atividade comum. É uma coatividade que obriga cada um em relação aos outros participantes. Eu acho muito interessante essa definição de Aristóteles, né, de que viver junto não é pastar como vacas num prado. Os princípios não têm força senão por seus vínculos com as práticas, as condutas, as lutas.
em campos muito variados: agricultura, informática, artes, ciências, artesanato, indústria, serviços, formas cooperativas e colaborativas de produção, de consumo, de educação e de habitat se desenvolvem em todos os lugares. É aí que está o valor, né? Então, no comum, a gente vê que é uma política, é algo que se constrói e é colaborativo. Em suma, o comum, como nós o entendemos, deve ser pensado e instituído de acordo com a lógica do autogoverno, estendido a todas as formas de atividade coletiva. O autogoverno é a forma política universal do comum. Fica aí a discussão, como trabalhar esse autogoverno, e eu não vou entrar numa discussão, que seria de ciência política, qual seria o papel do Estado nessa proposta. Eu vou deixar essa questão em aberto, porque ela daria um outro debate, uma outra pesquisa. Como fazer diferença nos coletivos? De início, é preciso escapar do efeito de grupo ou cola imaginária, como disse Lacan. Cola imaginária que produz esse meu igual aqui, e qualquer um que é diferente que ameaça essa cola de grupo vai ser extirpado. Escapar do fechamento em si mesmo, na via do narcisismo das pequenas diferenças, Freud, que produzem efeitos de segregação e de exclusão da diferença tão frequentes nos agrupamentos humanos em maior ou menor grau. Nós não vamos nos livrar dessa coisa do grupinho, da panelinha ou dos grupos fechados, a gente não vai se livrar disso, a gente tem que minimizar e mitigar os efeitos disso e responder a isso com essa estratégia política do comum. Como psicanalistas, advertidos sobre essas armadilhas cotidianas do laço social pela via narcísica, né, tanto o narcisismo das pequenas diferenças quanto a cola de grupo, né, trabalhamos na direção contrária à segregação e à exclusão da diferença, contra organizações coletivas totalitárias, sustentadas na imagem incontestável do líder ou no dogma como ideal. Isso é um dever do trabalho do psicanalista, seja no consultório, seja no mundo, na cidade, né? A diferença que nos interessa é a diferença absoluta, e isso muita gente não entende. Absoluto, absolutismo total, olha aí o totalitário, não. Absoluta, porque ela não é comparável nem mensurável em qualquer tipo de descrição. É a que marca o singular no interior dos coletivos. É uma diferença que você não compara. Quando a gente fala em diferença, diz A é diferente de B, C é diferente de Z. A gente está comparando semelhanças e diferenças. Quando eu falo diferença absoluta, eu estou dizendo uma diferença que não se compara. Eu vou voltar a esse tema mais para o final, porque eu acho que é importante a gente entender o que eu estou chamando de diferença absoluta, que não é uma coisa absolutista. É uma diferença não comparável. Você não compara A com B. Né? Se você comparar com B, você vai dizer, vamos ver o que é semelhante e vamos nos livrar do que é diferente. A gente volta a cair na armadilha. Tá? Então, vamos entender esse termo absoluto aí de um modo específico. Por que o paradigma do não todo? A que e a quem ele serve? Então, agora eu vou voltar ao título da minha palestra. O que é esse não todo? E esse não todo realmente vem de um conceito da psicanálise. Então, estou tentando trazer essa contribuição da psicanálise a partir dessa ideia do não todo. Há toda uma proposta que é feita com recursos e ferramentas e políticas que não são específicas da psicanálise e nem deveriam ser. Mas a gente tem uma contribuição a dar. Seja qual for o modo de organização dos coletivos, mais ou menos produtivos, mais ou menos horizontais ou igualitários em sua estrutura, mais ou menos capilarizados, é preciso escapar da armadilha cotidiana do fechamento em si mesmo, na via do narcisismo das pequenas diferenças, de que fala Freud. É preciso escapar da predominância do inevitável e frequente efeito de grupo, ou cola imaginária, como falava Lacan. Eu estou retomando esses dois pontos, porque eles são uma espécie de litmus test da psicanálise para saber se o grupo está operando no comum ou se ele está se fechando a um modo segregatório, segregativo, né? Ou estaremos, se nós não escaparmos disso, porque isso acontece no cotidiano, isso não vai ser eliminado, não existe isso. Mas como que a gente escapa do predomínio desse tipo de organização coletiva? Se a gente não conseguir ir além disso, a gente está produzindo ainda mais efeitos de segregação e de exclusão da diferença. Esse é o ponto que a gente precisa desconstruir, eu diria.
por uma política do não todo. Então, de onde surgiu essa história de não todo? O que é isso? O que é esse não todo? A noção de não todo foi introduzida por Lacan no seu seminário, o chamado Seminário 20, né? Inicialmente se refere ao feminino como modo particular de gozo, não todo inscrito no registro fálico da castração, que ordena e regula o gozo. Então, é uma questão meio complicada, eu posso explicar um pouco, mas o feminino seria não todo marcado pela castração, ou seja, ele é marcado pela castração, ele é marcado por uma perda, mas ele não está totalmente na organização fálica, que normatiza e regula o gozo de uma determinada maneira. Tem um ponto que escapa. E esse ponto, eu diria, que tem a ver com a singularidade, é um ponto que escapa e que faz diferença na norma, né? Porque o que o paradigma fálico produz é a norma, né? E muita gente vai dizer que a norma é masculina, né? O não todo também pode ser entendido como que não fecha, não tem unidade nem uniformidade, não se apresenta da mesma maneira regulada, permitindo assim a variação, o imprevisível e a surpresa. O que nos interessa aqui é justamente introduzir essa dimensão que é escenização, grupo, seja em sua unidade ilusória, narcísica, ou em sua normatividade regulada, que a gente está chamando de ordem fálica, né? Aquilo que regula. Então, é preciso regular, é preciso organizar, mas não todo, porque alguma coisa escapa, e essa coisa que escapa é imprevisível, é a surpresa, é o que não está na norma, não está totalmente na norma, né? Mas também não é o caos, é uma parcela, é não todo, mas também faz parte dessa norma, dessa organização. É um ponto que, para os coletivos, pode ser uma certa estratégia para que eles não se fechem no modelo segregatório. É essa a proposta que eu estou fazendo a partir de uma contribuição específica da psicanálise. Um saber fazer pelo não todo. Não todo fechado, não todo fálico, não todo que deve impedir o empuxo a fazer, não todo que deve impedir o empuxo a fazer que visa ao todo, completo em qualquer formação social. O não todo é justamente um trabalho para que não haja o completo, para que não haja o todo. Um saber fazer na experiência, em cada comunidade ou em pequenos agrupamentos que se encontram na contingência, não toda instituída na ordem vigente. Tá? Então, cada comunidade ela vai estar regulada pela ordem vigente, mas não toda regulada pela ordem vigente. Alguma coisa de singular e de uma certa abertura a um outro modo de saber fazer pode se apresentar aí. Facilitar laços coletivos e comunitários para que o que há de singular possa emergir nessas novas modalidades de arranjos sociopolíticos e econômicos. Isso é uma posição do comum, eu não vou discutir que arranjos econômicos seriam esses, mas a gente já está falando em cooperativas, num modo mais sociocrático de se organizar, de produzir, né? Comunidades que produzem. Eu estou lembrando muito assim, as ecovilas, tem umas coisas muito radicais, mas, por exemplo, o MST, que é um movimento forte que está sendo criminalizado agora, ele se apresenta como uma comunidade econômica, eu diria não toda, porque não é fechado e não é segregatório, né? Mas é um exemplo que gera muitas controvérsias. A proposta de educação de Paulo Freire é um outro exemplo importante, que está sendo banido, criminalizado. Tem gente que acha até que Paulo Freire estava lá, era deputado do PT, uma coisa, Paulo Freire já morreu, é uma coisa meio absurda, mas a proposta da educação é marcada por o que eu estou chamando dessa política do não todo, desse saber fazer pelo não todo, né? Porque não é a escolaridade dura, né, padronizada, tem aí uma abertura para essa surpresa e para o trabalho a partir do sujeito, né? Experiências de educação nos anos 60, como Summerhill e outras, que acho que duraram um tempo, depois não se sustentaram, também estariam nessa direção. Mas a questão é que a gente não quer que o não todo seja uma exceção. A gente quer que o não todo possa se capilarizar e se multiplicar de modo plural. Não é fazer um todo. Essa que é a questão. Né? Então, fica sempre a questão de qual seria a política de Estado que iria favorecer esse tipo de proposta, ou simplesmente, me parece que Dardot e Laval tem uma proposta de que a gente não pode
esperar que o Estado vá promover isso, é autogoverno, né? Então, uma outra dimensão aí de trabalho. Nem a favor, nem contra o Estado, muito pelo contrário. Ou que o Estado se adapte a esses novos modos de organização política, social e econômica. Talvez no século XXIII, não sei. Se a Terra não acabar antes, temos aí uma utopia para defender. Bom, facilitar laços coletivos e comunitários para que o singular possa emergir e novos arranjos de gozo, fora do predomínio da pulsão de morte, que pretendem burlar e mesmo escapar à fúria predatória do capitalismo avançado no nosso tempo. A gente está defendendo aqui que o capitalismo avançado no nosso tempo incentiva arranjos de gozo que caminham mais na direção da destruição do que na construção. Para concluir, podemos dizer que a psicanálise é radicalmente aliada da democracia, uma vez que não sustenta qualquer tipo de arranjo social na via da segregação e exclusão da diferença. A diferença em questão não é o que entendemos por diferente de, no sentido de comparação entre pessoas ou grupos, semelhanças e diferenças. É a diferença absoluta, ou seja, a que não é comparável nem em qualquer tipo de descrição, no sentido de fazer diferença, deixar sua marca no vivido. Essa é a diferença própria ao singular. E só assim podemos pensar a viabilidade de coletivos heterogêneos. Essa é basicamente a conclusão dessa proposta, e aqui vem as referências bibliográficas. E assim eu encerro a minha fala. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Cristina, pela palestra tão brilhante e esclarecedora, né? Então, temos algumas perguntas aqui das pessoas. A primeira pergunta é de Karina Santos. Você poderia fazer uma colocação sobre a relação entre o gozo, busca pelo gozo e a posição do líder na contemporaneidade? Pode repetir a pergunta? Você poderia fazer uma colocação sobre a relação entre o gozo... desculpa que o WhatsApp andou aqui. Uma colocação sobre a relação entre o gozo, busca pelo gozo e a posição do líder na contemporaneidade? Seria bom uma rodada de pelo menos 3 perguntas, talvez. Poderíamos chamar de protofascistas os antifas? Poderíamos chamar de protofascistas os antifas? A próxima pergunta: qual é a perspectiva... Essa foi de Jusley Júpiter, que fez uma outra agora. Qual é a perspectiva da psicanálise nesse viés do que acontece na Venezuela e Cuba? São totalitárias? A diferença é eliminada para todos? Então, temos aí 3 perguntas. Bom, a primeira, né, é gozo e busca pelo gozo. Quando a gente fala em busca, a gente já não está mais no gozo, né? A busca está mais no lugar do desejo. O desejo é buscar aquilo que não se tem. Claro que a gente busca experiências de satisfação com algum tipo de objeto, né? Freud já disse isso. Mas o desejo tem uma busca, mas ele não é gozo, né? O gozo, ele é a antítese do desejo. Onde você goza, você não deseja. Onde você deseja, você não goza. Então, eu diria que busca pelo gozo, a gente já está falando de desejo, e, evidentemente, desejo marcado por uma falta a ter e uma falta a ser. Eu não sou completo, eu estou buscando me completar em alguma coisa. Se eu vou me completar com um gadget, um objeto de gozo do capitalismo avançado, aí eu estou gozando de um objeto e, evidentemente, a questão é que eu estou substituindo o parceiro de gozo pelo objeto. Eu estou colocando um objeto coisa no lugar do objeto amoroso, que seria outra pessoa. Esse é que é o problema. A posição do líder contemporâneo depende de que líder, né? As lideranças, aí a gente vai entrar no campo da política, que há várias maneiras de liderança, né? É preciso, muitas vezes, em determinados grupos, uma certa liderança no sentido de organização do grupo ou de princípios a serem seguidos. Quer dizer, o que faz o líder protofascista são aquelas qualidades, aqueles 4 itens do litmus test de Ziblatt e Levitsky. É aquilo que vai determinar um líder totalitário, não a liderança em si,
né? Porque as lideranças políticas, por exemplo, elas existem e são, de certa forma, necessárias, né? Como é que elas atuam e quais são os efeitos que elas produzem é que interessa para a gente avaliar se é totalitário ou democrático. Como é que essas lideranças políticas se confrontam, por exemplo? Como é que Bolsonaro confronta Lula e como é que Lula confronta Bolsonaro são coisas diferentes, não são simétricas. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. O que é um líder que vai na direção do democrático? O que é um líder que vai na direção do totalitário? Os 4 itens de Levitsky e Ziblatt são a nossa referência. É um litmus test. Ele vai dizer, com certeza, se é ou se não é. Né? Se os antifas são protofascistas, depende. Eles podem se tornar protofascistas dependendo do modo como se organizam. Mas, paradoxalmente, eles são antifascistas. Como é que eles vão operar essa política deles para a gente saber se são protofascistas ou não? Uma pergunta interessante. Eu diria que, para os antifas não serem protofascistas, eles têm que ficar na reivindicação histérica mesmo, né? Na identificação histérica, que o Freud vai dizer que é um modo de amor, não é um modo de ódio. Né? A queixa histérica, a reivindicação histérica, como discurso, para Lacan, não é patológica. A histeria é colocada num bom lugar. Né? Psicanálise nesse viés, se Cuba e Venezuela estariam eliminando as diferenças. Olha, eu acho que a gente tem que fazer um estudo muito profundo de ciência política para discutir Cuba e Venezuela. É muito fácil chamar o Maduro de ditador, o Fidel de ditador, que já morreu, né, diante da geopolítica e da história geopolítica dessas duas nações. Né? Então, Fidel Castro teve mais de 100 tentativas da CIA de matá-lo, ele não dormia nunca no mesmo lugar. A CIA estava matando Fidel porque ele era um ditador? Não creio. Estava matando Fidel por motivos bem escusos. Se ele era um ditador, talvez, né? Mas num dado momento foi preciso punho de ferro para governar Cuba, perseguir os homossexuais, isso não é legal, né? Então, tem pontos aí que a gente tem que discutir como é que lidavam com as diferenças. Mas daí a gente julgar governos e nações que são extremamente perseguidas e violentadas pelo maior império do Ocidente e que ainda se considera o maior império do mundo, que é os Estados Unidos, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. Eu acho que não vai ser a partir da psicanálise que a gente vai decidir isso. Agora, podemos aplicar o litmus test. Se a gente aplica o litmus test seriamente em Cuba, seriamente em Venezuela, e aí tem que pesquisar o povo venezuelano para saber se eles seguem cegamente o líder ou se eles estão sustentados em outros princípios. E o povo cubano também. Eu não tenho esse estudo, isso é um estudo grande da ciência política, eu não tenho como responder essa pergunta com precisão. Obrigado, professora. Temos mais perguntas. Como este conceito de castração se relaciona com o fenômeno incel, INCL, americano principalmente, mas em algum grau brasileiro também? É do Hélio Rocha Neto. Mais alguma? Sim. Rejeição. 1, rejeição. 2, acaba com os oponentes. 3, encorajamento à violência. 4, reduzir liberdades. Não seria a postura do STF? Já que estamos falando de política pela perspectiva da psicanálise, gostaria de saber qual é a sua percepção. Bom, vou responder essas duas, então. Castração e a inteligência, o Serviço de Inteligência americano, CIA, NSA, não sei. Olha, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Claro que esse serviço de inteligência, talvez eles sejam limitados pela sua própria falibilidade. A CIA não acerta sempre, a CIA não é toda poderosa. Mas a NSA tenta saber tudo sobre todos, né? Talvez eles queiram, né, burlar a castração e ter plenos poderes sobre o mundo. Mas me lembra um pouco Pink e o Cérebro, sabe? Que é aquele desenho animado, não sei se vocês conhecem, né? O cérebro vai dominar o mundo e faz tudo errado. E Pink, que é um pouco, não toda,
atrapalhada, cor-de-rosinha lá, né? Acaba acertando as coisas de vez em quando. Então, eu não sei se é meio pink o cérebro essa história, sabe? Mas não sei, o serviço de inteligência ele é muito poderoso, mas será que ele é plenamente poderoso? Que é nesse sentido que a gente está falando da castração. É todo poderoso? É plenamente poderoso? Tenho minhas dúvidas. Rejeição, oponente, violência, liberdade, STF. Gente, a STF é um dos 3 poderes da democracia tripartite, aí, de acordo com as propostas aí desde Montesquieu, da Revolução Francesa. Eu não acho que o STF estaria enquadrado no litmus test do Levi-Skizillatz. Não, o STF é um órgão de Estado, um dos 3 poderes, com todas as complicações que ele tem, com tendências políticas internas controversas, não são todos homogeneamente pensando da mesma maneira, né? Tem interesses políticos também que determinam muitas vezes os critérios de julgamento, muito complexos entre esses 11 juízes, e ele pode ser aparelhado por uma orientação mais totalitária de fora do STF, que me parece que é isso que o Bolsonaro está tentando fazer. Mas não vai conseguir, porque ele teria que nomear 11 juízes, ele já propôs aumentar para 20, para ele botar mais 10 lá, 21, e fazer metade Bolsonaro, metade sei lá o quê, é uma coisa completamente disparatada. Então, o STF não tem nada a ver com as características do totalitarismo. É um dos 3 poderes extremamente complexo internamente, e com interesses, inclusive, divergentes entre eles. Então, eu acho que a gente não pode tratar um órgão dos 3 poderes como, em si, totalitário. Não faz muito sentido. Espero que eu tenha respondido. Temos mais uma pergunta da Renata Ferreira. Como podemos relacionar a revolução feminista e o não todo? Seria pela capacidade de colaboração e o fortalecimento do singular? Eu acho uma excelente pergunta, porque eu tenho muitas dúvidas em relação ao movimento feminista, a revolução feminista. Ela tem várias etapas historicamente, né, vistas importantes, desde os JETs, os anos 20, se não me engano, defendendo o voto feminino, que não era nem o voto universal, era o voto feminino, até o que a gente vive hoje, as radifemes, né? Eu acho que certos grupos feministas podem se tornar protofascistas, se eles forem altamente segregativos. E a singularidade pressupõe variações no feminino que muitas vezes grupos feministas não aceitam. Sei lá, uma mulher que gosta de se submeter sexualmente a um homem por prazer, não por ser violentada, estuprada, nada disso, mas ela gosta de se submeter a um homem por prazer, muitas vezes é condenada por certos grupos feministas. Então, estamos sustentando a singularidade, né? Eu acho que a tendência do movimento feminista é mais ir na linha dos movimentos histéricos, ou seja, reivindica, questiona, e é importante reivindicar e questionar. Os movimentos histéricos são importantes. Não é pejorativo, não é como a medicina trata a histeria, né? É como a psicanálise, principalmente lacaniana, trata a histeria. Tem um lugar positivado na sua reivindicação como movimento coletivo. Lacan vai falar de discurso histérico, e não de histeria como ataque histérico, nada disso. O discurso histérico tem uma potência, né? Mas, nesse sentido, não é muito em prol da singularidade, não. É mais em prol da identificação histérica que produz um certo coletivo, como a gente viu das meninas do internato. Então, a singularidade aí, o movimento feminista tem que ficar atento para a singularidade, né? Para saber se aceita todas as manifestações do feminino, né? E se aceita também as manifestações do masculino. Fica aí uma questão para o movimento feminista. Acho essa pergunta muito importante. Obrigada. Temos mais uma pergunta do Hélio Rocha, né, da mesma pessoa. Novamente sobre a questão da castração gozo. O incel não é um serviço de inteligência e sim um movimento dos celibatários involuntários?
Desculpa, eu entendi errado, eu entendi Intel, Incel. Não, Eu entendi, uma letra faz diferença em tudo, né? Eu estava pensando no serviço de inteligência, que é Intel, Incel, os movimentos do celibatário. Já ouvi falar desse movimento. Não sei, acho que ele tem que ser estudado para saber se ele é um movimento na direção do que eu estou chamando de reivindicação histérica. Estamos defendendo uma diferença contra a ditadura do sexual, né? Ou se eles estão se fechando de um modo mais, que eu estou chamando aí de proto-fascista, e recusando qualquer diferença. Eu acredito que o incel esteja mais na direção do que eu estou chamando de movimento histérico, que é de reivindicação, né? De defender seus direitos. Mas como é que é a singularidade dentro do incel? Um celibatário não é exatamente igual ao outro, né? Todos esses movimentos que são unidos por um significante mestre, celibatário, feminismo, né? Seja como for, LGBT, tem que tolerar a diferença dentro dos seus movimentos. Esse é o desafio. bom, vou fazer uma pergunta agora à professora Ana Cristina. Como a psicanálise vê essa questão do gozo nas perversões sexuais, como o fetichismo, o voyeurismo, né? Como é que a psicanálise vê essas perversões? Ela atualmente é considerado uma perversão, por exemplo, o fetichismo, sabendo que a sexualidade humana é tão rica, né? Algumas pessoas podem ter prazer com partes de objeto, mas elas têm prazer predominantemente com o parceiro, né? Então, isso seria fetichismo? Seria uma perversão? Ou seria, enfim, uma forma de expressão da sexualidade humana, além de outros aspectos da própria relação? Bom, o Freud é muito claro com relação à perversão, e ele tem estudos sobre a questão do fetiche. A perversão, para Freud, é só através do fetiche que pode haver gozo. Agora, práticas variadas, né, que incluem uma diversidade de práticas na sexualidade, a gente não pode chamar de perversão, né? E o que a gente está chamando de fetiche aí nos objetos de gozo, os gadgets, né, se só se goza daquela maneira. Isso é a definição clássica de perversão para Freud, né? Um gozo monótono, exclusivamente de um jeito. Então, acho que a perversão, a gente tem que reduzir isso. A gente pode ter práticas ditas perversas em meio a outras práticas. E Freud vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que a fantasia é estruturalmente perversa. Leia-se o texto Bate-se numa criança, né? E que a criança é um perverso polimorfo. Leia-se 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Portanto, a perversão na psicanálise, eu estou falando só de Freud, é uma coisa bem complexa. Não dá para julgar assim pelas práticas simplesmente. É um modo exclusivo de gozo, e a criança é perverso polimorfo. Por que é perverso? Porque ele subverte o gozo do coito, o gozo heterossexual, coito por excelência, que seria o gozo normativo, né? A criança imagina que a menina tem pênis, é uma bagunça total, a criança goza chupando picolé, entendeu? Então, os gozos infantis são gozos, diríamos até ingênuos, né? Mas são gozos polimorfos, estão espalhados pelo corpo, entendeu? Goza de ficar rindo à toa sem parar, né? As crianças têm esse gozo que ele vai chamar de perverso polimorfo, que não tem nada a ver com patologia. E a fantasia é perversa, e ele vai dizer, interessante, que o sintoma é a atividade sexual do neurótico, e o neurótico sonha em ser perverso. Portanto, ele não é perverso porque ele sonha em ser perverso, ele não consegue, digamos assim. Mas Freud não faz elogio da perversão, não. Perversão adulta é um gozo monótono e exclusivo apenas com determinado objeto que ele vai chamar de fetiche. Obrigado, professora Ana Cristina. Tão esclarecedora nas perguntas também, né? Um dia muito rico aqui de aprendizado. Bom, então, mais uma vez eu quero agradecer à professora Ana Cristina Figueiredo. Não temos mais perguntas, né? Alexandre? Oi.
Só também parabenizar a professora Ana Cristina pela maravilhosa palestra, e também dizer para ela que alguns comentários que a gente tem aqui pelo YouTube, além das perguntas, nós tivemos mais de 80 pessoas participando pelo YouTube e também participando aqui pela sala, muitos elogios, eu vou te encaminhar todos os elogios, agradecendo a oportunidade, ex-alunos, pessoas que falando sobre o quanto esse momento foi um momento muito especial de oportunidade de uma discussão tão rica. Então, queria também passar todos esses elogios e esses agradecimentos. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, e é uma pena que não seja presencial, mas a gente chega lá. Chegaremos lá em breve, se Deus quiser. Então, eu informo que ao meio-dia haverá uma homenagem à nossa querida funcionária Valdeia, que infelizmente faleceu vítima do Covid, e todos estão convidados a participar. meet.google.com dado vamos fama DVF UNSS M bola quadro MBQ, tá? E também informando que semana que vem teremos a professora Lia Rejane Mendes Barcelos com a palestra O Paciente como Narrador de Sua História em Musicoterapia, a menina do armário. Então deve ser um relato aí bem interessante desse caso, né? Então, um bom final de semana a todos e, mais uma vez, muito obrigado, professora Ana Cristina Figueiredo. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado ao Centro de Estudos. Bom dia, tchau. Bom dia. Podemos desconectar, né? Isso. Tchau a todos. Obrigada pela presença.